detalhe que me chama a atenção é que, óbvio, o 5-1 foi um desastre para o Corinthians, Sim. mas o 5-1 do Bahia foi ruim para o Vasco. Sim, não, foi para todo mundo que está ali, além do Corinthians, foi ruim. O Bahia Foi foi para 41. porque o Bahia subiu e o Bahia tem chance de se salvar. A vitória do Cruzeiro, a reação do Cruzeiro nos 3 últimos jogos é péssimo para o Corinthians, é péssimo para o Bahia, é péssimo para o Santos, porque agora ficou todo mundo perto. Como é que entra o Vasco, então? Também pressionado. Não levou 5 do Bahia, mas está vendo o Bahia perto. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento hoje. Entrando nessa rodada aí, no desespero. Sim. Ele precisa, de qualquer forma, ganhar esse jogo. Por quê? Você me perguntou agora, qual é a pior tabela? Para mim, a pior tabela é a do Vasco. Porque o Vasco vai hoje jogar com o Corinthians, depois ele joga com o Grêmio fora. Olha, historicamente, o Vasco perde para o Grêmio fora de casa. Ainda mais um Grêmio que está brigando por alguma coisa nesse campeonato, mesmo que seja uma vaga direta para a Libertadores. Jogando lá, é muito provável que o Grêmio vença esse jogo. E na última rodada, o Vasco joga com o Bragantino, que é outro time que vai estar brigando por vaga direta em Libertadores na sua última rodada. É um time muito intenso, muito forte fisicamente, que oscilou negativamente nas últimas rodadas, mas que ainda pode crescer nessa reta final. Então, eu acho a tabela do Vasco muito difícil. O Vasco vai para uma semana, né? Que agora, uma semana e um dia, são 8 dias daqui até o final do campeonato, de desespero, de precisar. Mesmo que vença o Corinthians hoje, o Vasco estará ainda muito... Mas para o ânimo seria uma grande notícia, né, Eugênio? Claro, para o ânimo é uma grande notícia. Sem perder e com uma vitória e um confronto direto. No mínimo, mais um ponto além da vitória sobre o Corinthians, porque o Vasco está com 42. É isso? Isso. Então, está todo mundo à frente do Vasco. Ele vai precisar vencer o Corinthians, que é o jogo mais viável para que ele vença, e depois, contra Grêmio e Bragantino, tentar no mínimo mais um ponto. Talvez precise de mais 2 ou 3. É que tem que ver o resultado dos outros, né? Porque se Bahia não ganha, Cruzeiro não ganha, um ganha... A gente está falando... Santos não ganha. A gente está falando disso desde, sei lá, desde o segundo turno. Porque tem times que... do início do segundo turno. Porque tem times que ganham 3, perdem 2. Patinam e continuam ali embaixo. Isso está acontecendo pelo menos desde o início do segundo turno. Embolado. A gente acabou de falar, o Santos está invicto a 7 jogos, o Vasco está invicto 6. a 6. Eles estão no mesmo lugar. É que desses 7 jogos do Santos, se eu não me engano, são 3 vitórias e 4 empates. Isso. E o Vasco, 3 vitórias e 3 empates. Entendeu? Então, assim, teoricamente, se você olhasse num contexto um pouco diferente, esse resultado seria algo de pensar em parte de cima da tabela. Isso não acontece. Se você pegar só o segundo turno, o Atlético Mineiro é líder, tem uma série de times ali, o Santos, se eu não me engano, está em 9º ou 10º. E o Vasco está por ali. O primeiro turno desses times foi muito ruim, né? Bahia está por ali. Bahia está por ali. E achei interessante também o que o Eugênio lembrou, que faltam 8 dias para acabar o campeonato. Em 8 dias, todos os times vão disputar 3 jogos. É óbvio que a parte tática, o entrosamento, tudo isso conta em todos os jogos do campeonato inteiro. Mas agora, mental. Muita influência, muito forte o mental nessas últimas 3 rodadas. E a parte física. Final de temporada. Por exemplo, o Cruzeiro jogou segunda-feira ontem, né? Joga quinta. Joga quinta. Depois domingo. Joga domingo. Depois quarta. E depois quarta. Não é fácil. Sendo que os 2 últimos jogos são Botafogo e Palmeiras. Estou citando o Cruzeiro, todo mundo tem algo semelhante. É que o Cruzeiro jogou segunda, joga quinta e joga domingo. Então, hoje, por exemplo, esse jogo de hoje, parte mental muito forte. Muito forte. Ao mesmo tempo que a torcida do Vasco pode ajudar muito, como sempre ajuda, independentemente do Vasco ganhar ou perder, ela sempre ajuda. Se o Corinthians faz 1-0, sai na frente, o Vasco está jogando mal, às vezes o torcedor fica contra e atrapalha. Não só o do Vasco, qualquer um. Claro que muda. E o Vasco está em uma situação que se assemelha à do Santos. Por quê? O Vasco conseguiu, em 2 jogos fora de casa, pontuar. Empatou com o Cruzeiro no Mineirão e empatou com o Atlético Paranaense sábado em Curitiba. O Ramon Dias está contando com vitória em São Januário. Sim. Ele sabe que para o Vasco escapar, ganhar os 2 jogos em casa, Corinthians e Bragantino, esses jogos são vitais. Mesmo que o time, por exemplo, não pontue em Porto Alegre. Até pelo confronto direto, né? Então, assim, imaginando... Eu acho que o Vasco tem condição de pontuar em Porto Alegre. Mas se o Vasco perder do Grêmio e ganhar de Corinthians e Bragantino com 48, dificilmente vai cair. Ou, se ele perde do Grêmio e ganha uma e empata a outra, ele vai a 47, também é pequena a chance. Mas com 48 acho que escapa, né? Deve dar para escapar. Então, esses 48, o Ramon Dias está contando com 2 vitórias em São Januário. Hoje, Bragantino, eu imagino.
né? Porque o Vasco, no sábado, teve uma precaução. O Ramon Dias jogou de novo com 3 zagueiros. Havia uma preocupação de pontuar em Curitiba. Até quase ganhou no final o gol do Praxedes. Quase o Praxedes fez o gol. Mas o Vasco produziu pouco para ganhar o jogo. Houve uma preocupação para o time sair de Curitiba com 1 ponto. E saiu. Mas é isso que é importante. Trouxe tudo para hoje. Esquece o desempenho. Trouxe tudo para hoje. Vai ser hoje. E o Ramon Dias hoje não tem zagueiros que estavam jogando, né? Que tem poucas opções para a zaga. Deve voltar o Capasso, que não joga há algum tempo, com o Medel. Né? E aí já não seriam 3 zagueiros, como foi com o Léo e o Maicon jogando contra o Atlético Paranaense. Não pode jogar o Maicon, não pode jogar o Léo. Ele vai ter de mexer no time também. O Vasco está contando muito com a vitória hoje. Já que você citou aí desfalques, prováveis novidades forçadas no time do Ramon Dias, vamos colocar na tela a provável escalação, as prováveis escalações de Vasco e Corinthians, começando com o mandante. A gente está vendo aí o professor Ramon Dias, que disse um tempo atrás, Vasco não vai barrar, não vai barrar. Depois mudou o discurso. Não vai cair. Mas está contando hoje, está contando com o jogo de hoje. Final. Está na tela, amigo Rafael Prats, o Vasco de tanta gente. De quem, por exemplo? De Pedrinho, de Roberto Dinamite, de Barbosa, de Dodô da Colina, e esse acompanha torcedor, sempre. Grande fã de esporte. De Edmundo, um abraço para o amigo Edmundo, trabalhamos com ele também, né, Eugênio? É o Vasco de tanta gente, hoje de Ramon Dias com Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso voltando ao time, Medel e Piton. Zé Gabriel, Paulinho, Jair ou Paiê? Eugênio já vai falar o que ele pensa. Rossi, Verrete e Gabriel Peck. O último jogo do Rossi não traz boas lembranças, mas ele já teve bons momentos nessa temporada no Vasco. Eugênio, o que você pensa aí? Paiê de início, difícil? Eu colocaria o Paiê onde está o Peck onde está o Rossi e manteria o Jair no meio-campo. Não acho que o Rossi seja esse jogador que muita gente imagina dentro do Vasco, não. Volta de suspensão, foi expulso contra o Cruzeiro, o Rossi? Jogou contra o Atlético. Rafael Prats. Eu também, se puder evitar é melhor. Não é aquela história, não é que tiraria e tal, mas se puder evitar, melhor. Não é que tiraria, mas se puder Concordo evitar, com os amigos. Então, Paiê é titular para todo mundo? Eu começaria com ele. Eu iria com ele. Eu também. Ele não pode jogar 90 minutos. Então, começa com ele. Jogue 70. Isso começa é uma dúvida, com ele Abel. e tira depois. Porque, assim, esse jogo de hoje, como para o Vasco também é um jogo de decisão, tem esse caráter decisivo, o quanto compensa você começar com o Paiê sabendo que vai ter uma alteração para fazer, ou quanto compensa você ficar com o Paiê no banco, ele pode entrar voltando 30 minutos com o jogo resolvido para um ou para outro. Então. É uma situação que não é tão fácil de resolver, porque ele tem entrado bem nos jogos. Eu não me engano, eu não lembro se contra o Fortaleza ele começou desde o início, que ele fez o gol decisivo em São Januário. Não é? Foi. De falta, não foi? Fez o gol contra o América. Contra o América de falta. Contra o América de falta. E contra o Cruzeiro, o escanteio do empate é cobrado pelo Paiê. O escanteio que o Peck faz o gol. E como veio o Corinthians de tanta gente, Abel? Olha o Corinthians de tanta gente. De quem, por exemplo? Corinthians de William, que a gente viu fazendo gol no Fulham agora há pouco. Corinthians... Casagrande. Eu vou trazer alegria pro torcedor corintiano e esperança. Corinthians de Fred Rincon, de Marcelinho Carioca, de Birubiru. De ilustres amigos. Cite uns 2 aí que você conhece, que você possa falar, claro. Tem uns que não querem que você fale. Quem você quer que eu fale? Fale uns 2 aí. Baruel da Fiel? Baruel da Fiel. Corinthians de Baruel. E o Vitão. O Vitão é da Fiel também. O Corinthians de Mano Menezes com Cássio Fagner, Mendes Veríssimo e Fábio Santos. O Gil não joga hoje, está suspenso. Moscardo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Romero. Tem sido decisivo o Romero, viu, professor Celso Zelt? E Yuri Alberto. Precisa melhorar o Yuri Alberto. Yuri Alberto não tem sido decisivo, definitivamente. Pedindo para esquecer essa temporada, né? Temporada passada, o final da temporada passada, Yuri Alberto cresce muito de produção, principalmente do jogo do Atlético Goianiense da Copa do Brasil. Mas nessa temporada... E não é só desajuste coletivo, é também dele, parte dele individual. Agora é um jogo difícil, um jogo mental totalmente. Primeiro que fizer gol ali, se deixar desmoronar o time adversário, acabou. A destacar aí, né, Abel? O Juliano com o Mano Menezes tem feito alguns bons jogos. Sim. Acho que o Juliano cresceu com o Mano. O Renato Augusto teve uma queda em relação a comparado ao Renato Augusto com o Luxemburgo. Ainda tecnicamente é uma reserva que o time tem, é um jogador muito inteligente. Mas já falamos aqui outras vezes, me parece que o Mano gosta do Renato mais restrito a algumas faixas do campo. O Luxemburgo dava uma liberdade para o Renato Augusto jogar onde ele queria. Né? Não sei se ficava mais à vontade com isso, ele participava até mais do jogo. Mas me parece um Corinthians muito preocupado em ter um time mais agrupado, talvez, pelo centro, com jogadores que marquem mais pelo centro, para tentar tirar o jogo do Vasco, para tentar reduzir a velocidade do Vasco. Mas o jogo do Vasco hoje não é pelo centro. É isso. O Corinthians hoje pode se dar muito bem
tendo uma proposta um pouco mais direta para jogar, menos com a bola. O Corinthians, em todos os jogos que tem de ter a bola para criar chance, para se organizar, para atacar, para ter maneira elaborada de jogar, tem dificuldade. Talvez o Corinthians mais direto hoje consiga ser mais eficiente do que nos últimos jogos. Até que ponto preocupa, faz falta o Gil? A ausência do Gil, a presença do Bruno Mendes ao lado do Veríssimo ali. Não sei se influencia. O Bruno Mendes dificilmente fica no Corinthians. Tem tido alguns momentos de altos e baixos. Se a gente for falar, quase ninguém vai ficar, né? Tem muita gente com o contrato vencendo. É que tem alguns que gostariam de ficar. E o Bruno Mendes, pelo jeito, não quer ficar. É diferente, né? Tem uns que vão ser forçados a... Né? Vão ser convidados. Tchau, Acho valeu, que tem uns obrigado. que são fim de ciclo, né? O caso do Bruno Mendes, pelo jeito, ele não quer renovar e tal. Mas, enfim, vai ser titular hoje ao lado do Veríssimo. O Gil tem sido importante nessa campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Antes, por um lado, mas ultimamente ele teve um período em que ele estava fazendo gol, dando assistência, mas nos últimos jogos ele tem sido um zagueiro que tem falhado ali, que tem dado... feito pênaltis e tal, tem dado chances ao adversário. Então, a essa altura, entrega para Deus, Abel. Entrega para Deus. É assim? É o Bruno Mendes. Porque, assim, o Bruno Mendes é um zagueiro firme, físico, muito mais jovem que o Gil, mas que às vezes se excede, como ele fez no jogo do Grêmio. Sim. Uma besteira aquela expulsão dele. Né? O Corinthians conseguiu ainda, né, se livrar, mas, ainda assim, se tivesse ali 11 contra 11, a história poderia ter sido diferente. E viu o lance do Soteldo contra o Santos? Foi pênalti, não foi pênalti, mas de qualquer maneira ele... Foi imprudente. Foi o Bruno Mendes. Ele tem uma ação imprudente em boa parte dos jogos. Então, isso preocupa, porque a gente pensando que o Vasco pode atacar ali, tentar dar a bola para o Corinthians, até pela dificuldade que o Prates falou que o Corinthians tem de articular jogo. E aí, o Bruno Mendes tendo que recompor em velocidade numa estocada do Vasco, já é um cartão amarelo no começo do jogo. E eu acho que causa até mais preocupação, pensando no Vasco, a presença do Capasso. Sim. O Bruno Mendes, pelo menos, tem jogado mais, aparece muitas vezes como titular e tal. Mas está oscilando, teve a expulsão contra o Grêmio. É um jogador melhor que o Capasso. Oi? O Bruno Mendes é um jogador melhor que o Capasso. É um jogador tecnicamente melhor, de recurso, de qualidade. O Capasso teve falhas marcantes, né, nessa temporada. Se não me engano, contra o Flamengo, contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, especialmente. Jogos decisivos do Campeonato Carioca, ele cometeu erros gravíssimos e permitiu ao Flamengo vitórias sobre o Vasco em sequência, mais de uma. Ele não é um jogador que dê segurança à linha de defesa. O Vasco tem tido problemas com a zaga, né? O Medel joga por ali, traz experiência, mas ele, por outro lado, é um jogador baixo. Bola aérea tem um pouco mais de dificuldade. O Maicon, que estava jogando por ali, também não é um jogador de total confiança, comete vários erros também durante o jogo, mas estava jogando, era referência àquela altura. O Capasso volta, a não ser que ele tenha feito ali durante os treinos, durante esse período aí, com o Ramon Dias, com o Emiliano Dias, algum trabalho especial de recuperação física e técnica, mas ele é um jogador que é um problema para o Vasco. Se olhar assim, posso queimar a língua, mas ele é um jogador que não inspira confiança. Depois de tudo que vocês disseram, agora que nós dissemos aqui, eu tenho meu momento, Rafael Prates. Ih, meu Deus do céu. Capaz vai fazer 2-0, depois vai virar... Como é que é? O Vasco tem preocupações, o Vasco tem desfalques, o Corinthians tem preocupações. Abel, nessa situação aí, você acha que ninguém tem preocupação? O Corinthians está pressionado, o Vasco está pressionado. Empate. 2-2. Melhor para o Corinthians. Meu palpite. Empate melhor para o Corinthians. Tudo isso de gol? 2 pontos à frente. 2-2. Porque eu gosto de gols. 2-2? 2-2, não tá bom? Tudo isso de gol. Mas acho que foi muito gol aí, não? Os jogos de Vasco e Corinthians têm, na média, menos de 3 gols marcados. Mas o último foi 5-1. Sim, na média do campeonato. São jogos com poucos gols. O Corinthians faz poucos gols e, à exceção do último, né, também sofre poucos gols. E o Vasco é a mesma coisa. Não vislumbro assim um 2-2 que nem o Abel. O Abel tá raro. animado. O que eu falei agora é raro. Raramente eu aposto no empate. Eu não sou mureteiro que nem o Prates. Claro, mas acontece agora, a Natália, pelo discurso dela, ela aposta no Vasco. 2-1 Vasco. Que ela falou, o Vasco tá mais arrumado, tarará. E você? 1-0 Corinthians. Olha, 1-0 Corinthians, depois do 5-1.
São Januário, casa cheia, fator casa que vocês defendem tanto? Para não ficar no muro, né? Porque se eu falasse empate, eu seria duramente criticado pelos companheiros. Defenda o seu palpite. Não, argumentos para o seu palpite. Eu imagino que seja um jogo de poucas chances. Eu não imagino assim, um jogo aberto, os times expostos, não. E uma dificuldade até muito grande para criar chance. Acho que o jogo deve ser definido na bola parada. Pode ser definido em bola parada. Em falta lateral, em escanteio. E pensando em bola parada, talvez o Corinthians seja premiado. Poderia falar 1-0 para o Vasco, mas eu vou 1-0 para o Corinthians. 1-0 Corinthians, então, bola parada, você está apostando num gol de Lucas Veríssimo de cabeça. Pode ser. Eu consigo ler o pensamento desse artista. Eugênio Leal, tá dando risada? Eu quero o seu palpite. Ele gosta. Vai? Na simulação dele aí, ninguém perde, ninguém ganha. Vai empatar todo mundo, então, Eugênio. Até porque essa é a última chance do Vasco, né, de se manter nessa briga. Se o Vasco não vencer hoje... A última chance, tem se 2 jogos. Se o Vasco não vencer hoje, ele está rebaixado. Opa, vai dar corte. Pera. Essa vai dar... Pera. Câmera no Eugênio. Pera que o pessoal do site não estava preparado. Eles estavam conversando lá, começaram a ligar o computador. Vai de novo. Vai. Capricha aí, Eugênio. Vai, Eugênio. Fala. Arrebenta, vai. O Vasco precisa hoje vencer do Corinthians. Se não vencer hoje, ele está rebaixado. Ué, peraí. É só você olhar a tabela, Bel. Peraí. O Vasco tem mais 2 jogos com o Grêmio. O Grêmio fora de casa. O Corinthians foi lá e ganhou do Grêmio. O Grêmio fora de casa, é muito difícil. E o Bragantino brigando por Libertadores na última rodada. Não, se não ganhar, se empatar, você acha que... Já complica demais. Não, mas empate. O Vasco vai a 43. Não, mas pode chegar a 49 ainda. 43. Se o Bahia ganhar, hoje, o Vasco vai fazer jogo duro com todo mundo. É essencial para que ele se mantenha com chance de permanecer na primeira divisão. Baseado nisso, o seu palpite, amigo? 1-0 Vasco. 1-0 Vasco, o palpite do Eugênio apostou no Vasco. Palpite. O Prats, 1-0 Corinthians. A Natália, 2-1 Vasco. E eu muretei, passei vergonha. Isso aí 2-2. inédito. Primeira vez em meses que eu aposto no empate. Influenciado pelo senhor que está aqui, que eu nunca aposto no empate. Mas hoje esse jogo vai ter equilíbrio. Até porque tem 2 jogadores aqui na nossa tela, Renato Augusto e Payet, esperança de bom futebol, de técnica, de experiência, mas que não estão no auge, muito longe de suas carreiras. A gente tem tela com números dos dois, para a gente falar um pouquinho. Já falamos um pouco do Payet, né? Todo mundo achando que o Payet deve entrar desde o início, eu também estou nessa. E o Payet, na Europa, 668 jogos, 142 gols. O Eugênio não gosta, vai falar que eu sou antiquado, mas é gol para Dedéu. Melhor temporada, 17-18. Na seleção francesa, 38 jogos e 8 gols. Vice da Europa League, 17-18 e da Eurocopa 2016. Nesta temporada pelo Vasco, 14 jogos, 2 gols e uma assistência importantíssima. Renato Augusto, jogador de bola. Na Europa, 126 jogos, 12 gols. Melhor temporada foi 19, 16 gols e 12 assistências. Em 2015, no Corinthians, eu lembro o Renato Augusto já. Sim. O Renato Augusto estava comendo a bola, jogando muita bola. Na seleção, 33 jogos, 6 gols. Faltou aquele outro golzinho contra a Bélgica. Faltou aquele. Principais títulos: Brasileiro, Copa do Brasil, Comebol, Recopa, né? E em 2023, 43 jogos, 6 gols e 9 assistências. Está muito abaixo ultimamente o Renato Augusto, não está atrás. Tá sim, Abel. Assim, acho que o Renato Augusto é uma situação que o Corinthians vai ter de resolver ainda, porque o que parecia quase certo na era Luxemburgo já não é tão certo na era Mano Menezes. O que eu quero dizer com isso? O Renato Luxemburgo era um Renato mais decisivo, que participava muito mais do jogo. Repito, me parece que isso tem ligação com a liberdade que um treinador dava e que o treinador pensa futebol de maneira diferente. Renato Augusto com o Mano joga quase todas, mas é um Renato Augusto mais restrito a algumas faixas do campo. Ora um pouco mais pelo centro, ora caindo um pouco mais pela esquerda. Com o Luxemburgo, então ele meio que fazia tudo no time. Então era melhor ter ficado o Lucha. Não. Se o melhor jogador do time, tecnicamente, jogava mais com o Lucha... Não, então, mas aí que tá, Abel. O Renato Augusto com o Mano... Tá um pouquinho. O Renato Augusto com o Mano é um Renato Augusto que eu acho que caiu de produção se comparado ao Renato Augusto com o Luxemburgo. Agora, não é só o Renato Augusto, time do Corinthians, tem outros jogadores também. O Juliano com o Mano melhorou em relação ao que era o Juliano com o Luxemburgo. Mas com o Luxemburgo ele já apresentava E melhor Romero? Em relação ao que ele... O Romero cresceu na era Luxemburgo no final, mas com o Mano é um jogador muito importante. Talvez tenha sido o mais regular até agora da era Mano Menezes, né, dos que já jogaram com o Mano, principalmente. E o Mano está nessa situação que eu estou com o Eugênio. Em relação ao time, se comparado ao time do Luxemburgo, não tem muita mudança, não. Se o time melhorou muito, não.
Eu acho que o time do Mano Menezes vai ser para o ano que vem. Agora, hoje, o Renato Augusto pode ser muito importante numa jogada, num passe, num arremate fora da área. Isso é uma coisa que o Renato Augusto sempre vai oferecer ao Corinthians, mesmo ele jogando mal. Pode, em um lance, resolver o jogo. E o Payet, mal comparando, também pode. O Payet também pode, uma jogada, bola parada, resolver para o Vasco. Eu acho que são 2 dos nomes do jogo. Veremos se algum vai ter um grande protagonismo hoje em São Januário. Romero tem feito bons jogos, tem sido decisivo, momentos importantes. Gabriel Peck. Sim. Seu Dodô da Colina ficou cornetando. Mas ele mudou de ideia. Falou, até dia 6 de dezembro ninguém larga a mão de ninguém. E falei, depois a gente vai ver o que acontece. Agora ele tá tá nessa, né? Peck. Agora é o momento de união, tá certo ele. Eugênio Leal apostou em vitória do Vasco. 1-0, você falou? Gol de quem? Verrete. Esse é danado. Esse é o centroavante. Tá precisando voltar a marcar. No último jogo ali, uma cabeçada no começo. Mas briga, hein, Abel? Muito. Não, a diferença do centroavante é grande. Em relação ao que um tem jogado comparado ao outro, eu acho que a diferença de Payet e Renato Augusto é menor do que a de Verrete e Yuri Alberto. Aí a diferença é bem considerável. O Verrete ajudou muito a mudar o Vasco, para melhor. Tem muitos jogos que ele que garante a vitória do Vasco, né? Tem vários duelos que a gente pode analisar nesse jogo. Cássio e Léo Jardim. No brasileiro, Léo Jardim. Léo Jardim? Acho o Cássio um goleiro melhor. Cássio joga vôlei? Não, pera. Eu acho o Cássio um goleiro melhor. No Ele gosta. Ele adora isso. E quando você escreve, fulano foi destaque do campeonato, outro fulano joga no campeonato espanhol? Não, campeonato brasileiro. Cássio virou o quê? Centroavante agora? Não. É no Léo brasileiro. Jardim tem sido muito bom. Muito. Mas e o Cássio? Eu acho que o Vasco deve, inclusive, muitos pontos a ele. O Cássio também no Corinthians, mas eu acho o Léo Jardim mais regular no campeonato, mais consistente. E Renato Augusto e Payet, só para voltar, não sei se você falou. Payet, por pouco. E você apostou em vitória do Corinthians. Ih, não estou entendendo. Mas não dá para entender. Prates não dá para entender. Você quer entender a cabeça de um artista? Não dá. Espera um pouquinho. Deixa eu só tirar uma dúvida para mim. Vocês que conhecem. Futebol é coletivo, é isso? Não, o futebol tem quantos jogadores de cada lado? Se não mudou a regra até hoje à noite em São Januário. Fale para mim. 11. Se tem 2, tem mais 9 aí. Tem uma engrenagem que funciona, não apenas 2 Tem uma atletas. engrenagem... Não, peraí. Engrenagem que funciona, aí você tá sendo exagerado. Mas... Não, o Vasco melhorou muito com o Ramon Dias. Sabe quem ficou bravo com essa história toda de Payet, Renato Augusto? Dodô da Colina. Esse é. É indignado. Como vocês querem comparar? Ele é, mas bravo. não é muito também, meio suspeito para falar. O gol do Payet. Eugênio, você imagina Fortaleza. o Vasco mais com a bola, um Corinthians mais reativo, mais no contra-ataque ou não? São 2 times que não preferem ficar com a bola, né? Mas eu acho que por jogar em casa, com o apoio da sua torcida, o Vasco naturalmente, e por precisar da vitória, acho que o Vasco vai tentar o jogo. Precisa mais que o empate é bom pro Corinthians, Eu não é? não acho mau negócio, não. O Corinthians tem 44, tá na frente do Vasco. Em 2 pontos a mais. Vamos pensar aqui que esquece os outros times. Quais são os jogos do Corinthians em casa no final? É Inter e Coxa fora. Tem que ver se o STJD não vai punir o Corinthians pela invasão contra o jogo contra o Bahia, que também pode prejudicar ainda mais a situação. Tem isso. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar aqui, pensando em Vasco e Corinthians, que a disputa é apenas entre eles 2. Esquece os outros times. O Vasco ótimo. tem Aí 42 o empate é e o ótimo Corinthians tem 44. O empate tá bom demais, é O seguro. Corinthians não é um resultado ruim, não. Mantém uma vantagem. É excelente, mas não é ruim, não. Sendo que a tabela do Corinthians, daqui para frente, é melhor do que a tabela do Vasco. Quantos pontos o Corinthians tem? 44. Vai a 45 se empatar. É Vasco 45. 43. Não é tão ruim, porque o máximo o Bahia pode chegar a 44 nessa rodada. Rodada, E o Corinthians tem mais 2 jogos aí para tentar mais 2 pontinhos. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.